Você já percebeu como algumas pessoas sugam a sua energia, minam sua confiança e parecem existir apenas para te atrasar? Este vídeo é um alerta direto. Existem sinais claros que mostram quando alguém não merece mais espaço na sua vida. Hoje vou te mostrar 15 sinais poderosos que indicam que você precisa cortar contato ainda em 2025, antes que seja tarde demais. Ao assistir até o final, você vai aprender a identificar padrões tóxicos, proteger sua paz mental e se libertar de relações que só te fazem mal. Imagine o quanto sua vida pode ser mais leve quando você deixa de carregar o peso de quem não soma em nada. Esse é o benefício real que você vai ganhar aplicando o que vou compartilhar aqui. Agora me diga, você já sentiu que está sempre dando mais do que recebe? Já teve a sensação de que alguém só se aproxima quando precisa, mas nunca está lá quando você precisa? Se respondeu sim, este vídeo foi feito para você. Então fica comigo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar totalmente a forma como você escolhe quem merece estar ao seu lado. Sabe aquela pessoa que entra na sua vida como se nada tivesse acontecido, despeja tudo em você e vai embora mais leve, deixando você mais pesado? Esse é o sinal mais claro de drenagem emocional. A balança sempre pende para o lado deles. Você chega bem, sai vazio. E quanto mais isso se repete, mais você começa a duvidar da própria energia. Observe o roteiro silencioso desses encontros. Você pergunta, como você está? E o diálogo vira monólogo. Críticas, queixas, dramas intermináveis. Quando tenta compartilhar algo seu, a conversa volta para eles como um ímã. No fim, você se sente invisível. Não confunda empatia com se tornar terapeuta gratuito. Ajudar é nobre, mas quando a ajuda vira obrigação emocional, você perde fronteiras. Quem precisa de você o tempo todo, mas nunca está quando você precisa, não quer relação, quer recurso. Isso não é parceria, é consumo. Perceba o padrão. Mensagens urgentes, ligações longas, pedidos de consolo às pressas. Você rearranja sua agenda para acolher e depois da conversa carrega culpa por não ter feito o suficiente. É uma armadilha emocional sofisticada. Você sai cansado e ainda se acha responsável pelo bem-estar de quem não se responsabiliza por si. O corpo também fala, ombros tensos, respiração curta, dificuldade para dormir depois de ver essa pessoa. Sua mente roda em círculos, revisando falas, ensaiando respostas, buscando saídas. Quando o corpo reage toda vez, não é coincidência, é um aviso. Faça um teste simples de reciprocidade. Depois de 15 minutos de conversa, você se sente mais claro, mais leve, mais visto ou confuso, exausto e menor? Relações saudáveis devolvem energia. Relações tóxicas cobram pedágio. O resultado desse teste diz mais do que qualquer desculpa. Existe ainda a armadilha do Salvador. Acreditar que com paciência infinita você vai curar a dor do outro. Isso é bonito no discurso e devastador na prática. Você pode oferecer presença, não pode viver a vida de ninguém. Amor sem limites vira autoabandono. Comece a proteger sua energia com limites simples e firmes. Reduza a frequência de encontros, defina tempo para conversas, mude o cenário para locais neutros, encerre quando perceber a repetição do padrão. Frases como "posso te ouvir por 10 minutos" ou "hoje não consigo" são claras e respeitosas. Quem quer relação aprende a respeitar bordas. Prepare-se para reações. Quem se beneficiava do seu silêncio pode chamar seus limites de egoísmo. Isso não é verdade, é só a resistência à mudança. Seus limites não ferem, eles apenas revelam quem estava se alimentando do que você não tinha para dar. A pergunta é direta. Depois dessa pessoa, você volta a si ou se perde de si? Se a resposta tem sido "eu me perco", você já tem o sinal. Cuidar da sua paz não é frieza, é maturidade.
E se esse ponto tocou em você, fica comigo, porque os próximos sinais vão te dar a coragem e a estratégia para encerrar ciclos que já deveriam ter acabado. Quando lidamos com alguém que suga nossas forças emocionais, não estamos apenas enfrentando uma pessoa difícil, estamos diante de uma dinâmica que esgota pouco a pouco nossa vitalidade. Você se aproxima querendo compartilhar algo bom ou apenas viver um momento leve, mas sai sentindo um peso que não estava ali antes. Esse contraste é o primeiro alerta de que algo está profundamente errado. É como se a relação fosse uma via de mão única. Enquanto você oferece atenção, cuidado e escuta, o outro parece apenas despejar em você seus problemas, frustrações e dramas. No início pode parecer normal, afinal, todos precisamos desabafar. Mas quando isso se torna um padrão constante, você deixa de ser um amigo ou parceiro e passa a ser um depósito de frustrações. O impacto disso vai além do cansaço momentâneo. Aos poucos, você começa a perceber que se sente menos motivado, menos criativo, até mesmo menos confiante depois de estar com essa pessoa. A energia que deveria ser usada para seus próprios sonhos e objetivos é drenada em conversas que nunca têm fim e raramente trazem algo construtivo. Existe um detalhe importante. Pessoas assim quase nunca percebem o estrago que causam. Para elas, é natural que você seja a fonte inesgotável de apoio. Só que na prática, você está pagando com sua paz interior. Esse desequilíbrio emocional mina relações que deveriam ser saudáveis e nutritivas. E aqui surge a reflexão. Quantas vezes você já adiou algo importante para ouvir alguém que só fala dos próprios problemas? Quantas vezes você desligou uma ligação sentindo que seu dia foi roubado? Esses sinais não devem ser ignorados, porque mostram que a relação deixou de ser um espaço de crescimento e se transformou em um peso. É fundamental entender que cuidar do outro não significa se anular. Apoiar é diferente de se sacrificar. Quando a sua própria energia é constantemente drenada, você se torna incapaz até de cuidar de si. É por isso que esse tipo de vínculo exige análise. Será que vale a pena manter alguém que só suga e nunca devolve nada? A resposta começa a ficar clara quando você percebe os efeitos físicos e mentais. O corpo não mente, sensação de cansaço sem motivo, dificuldade para relaxar, pensamentos confusos após interações. Esses são sinais de que a presença da pessoa não acrescenta, apenas consome. Proteger-se não é crueldade, é sobrevivência emocional. Você pode começar estabelecendo limites simples, como reduzir o tempo de contato ou aprender a dizer não sem culpa. Isso mostra que a sua energia tem valor e que não está disponível para ser explorada indefinidamente. É possível que, ao impor esses limites, você enfrente resistência. Pessoas acostumadas a sugar não aceitam facilmente quando a fonte começa a se fechar. Ainda assim, essa é uma oportunidade para ver quem realmente se importa com você e quem só estava interessado em extrair sem dar nada em troca. E quando você percebe a diferença entre relações que drenam e relações que fortalecem, sua visão muda por completo. Você passa a buscar pessoas que elevam, que inspiram e que celebram sua existência. Essa mudança abre espaço para os próximos sinais, que vão revelar outros comportamentos que talvez já estejam corroendo sua vida sem que você tenha notado. É curioso como algumas pessoas parecem ter um radar seletivo. Somem quando você está bem, mas aparecem rapidamente quando algo dá errado. Esse tipo de comportamento não é coincidência, é padrão. Pessoas assim não suportam ver você crescendo, mas adoram ter palco quando podem se colocar como salvadores ou se alimentar do seu sofrimento. Quando você compartilha uma vitória, espera pelo menos um sorriso, um parabéns sincero ou até um simples gesto de apoio. Mas em vez disso recebe silêncio,
indiferença ou, pior ainda, uma tentativa de minimizar o que conquistou. É como se sua alegria fosse incômoda demais para caber no espaço daquela relação. Isso é perigoso porque mina, pouco a pouco, sua motivação. Afinal, de que adianta lutar tanto se, ao mostrar resultados, você encontra desprezo em vez de incentivo? Essa falta de celebração não fala sobre o valor do seu esforço, mas sobre a incapacidade do outro em lidar com o brilho alheio. Quem não consegue se alegrar com as suas vitórias mostra claramente que não está do seu lado. Amizade e parceria verdadeira não se resumem a dividir tragédias. Elas também florescem nos momentos de crescimento. Se alguém não consegue estar presente quando você está feliz, essa ausência diz muito. Repare como essas pessoas se tornam rápidas para oferecer conselhos quando você tropeça, mas nunca estendem a mão para te impulsionar quando você avança. É um tipo de companhia que alimenta o drama, mas não alimenta o progresso. Você precisa questionar: será que quero pessoas assim ao meu redor? A verdade é que celebrar conquistas alheias exige grandeza de espírito. Quando alguém não consegue fazer isso, o problema não é você. É a insegurança do outro, que enxerga na sua vitória um lembrete daquilo que ele não tem coragem de buscar. Não se culpe por isso, apenas entenda o que está acontecendo. Você já viveu a experiência de compartilhar uma boa notícia e sentir o clima esfriar? Esse gelo invisível fala mais alto do que 1000 palavras. É como se a mensagem fosse: não quero ver você avançar mais do que eu. Esse tipo de energia precisa ser reconhecido e afastado. Valorize quem vibra junto, quem bate palmas sem inveja, quem sente orgulho do seu crescimento. Essas são as pessoas que merecem permanecer no seu círculo. As outras, que só aparecem para testemunhar sua dor, devem ser colocadas à distância. É importante compreender que você não precisa implorar reconhecimento. Quem realmente torce por você, demonstra. E a ausência desse apoio não deve ser interpretada como detalhe, mas como um sinal claro de que a relação é desequilibrada. Quando você aprende a identificar quem só aparece na sua queda, começa a fortalecer laços com quem genuinamente celebra suas vitórias. E esse discernimento prepara o terreno para enxergar ainda mais sinais de relações que já não merecem espaço na sua vida. Depois de perceber que algumas pessoas não vibram com suas conquistas, outro sinal igualmente perigoso aparece: a sensação constante de ter que medir cada palavra, cada gesto, cada reação. É como se a relação fosse um campo minado, onde qualquer passo em falso pode gerar explosões inesperadas. Essa tensão não é normal, embora muitos se acostumem a viver assim. Conviver com alguém que te obriga a pisar em ovos significa estar sempre em estado de alerta. Você pensa 10 vezes antes de falar, escolhe palavras cuidadosamente e ainda assim nunca tem certeza de qual será a resposta. Essa insegurança vai corroendo sua espontaneidade até que você deixa de ser você mesmo para evitar conflitos. O efeito psicológico é devastador. Aos poucos, sua mente passa a associar essa pessoa a estresse e ansiedade. A simples ideia de encontrá-la já traz desconforto, e o tempo juntos deixa marcas invisíveis, como se fosse um fardo que você carrega mesmo depois do contato ter terminado. E não se engane, viver em alerta constante não fortalece, enfraquece. A energia que poderia ser usada para criar, sonhar ou relaxar é desperdiçada tentando adivinhar reações alheias. Isso gera exaustão e muitas vezes sensação de impotência, porque por mais cuidado que você tenha, nunca parece suficiente. Já reparou como nesses relacionamentos até coisas pequenas viram motivo de irritação? Um comentário simples, uma escolha banal, um detalhe sem importância pode ser transformado em conflito. Esse padrão cria medo silencioso, um medo de existir plenamente. E quando você tem medo de ser você mesmo, algo está profundamente errado.
O mais cruel é que, com o tempo, essa vigilância se torna automática. Você nem percebe mais que está se podando, que está ajustando cada atitude para não provocar. É como viver atrás de uma máscara, adaptando-se o tempo todo para sobreviver, em vez de viver de verdade. Esse tipo de convivência gera uma falsa sensação de paz. Você acredita que está evitando brigas, mas na realidade está apenas adiando explosões inevitáveis. A tensão acumulada sempre encontra uma saída e quase sempre vem carregada de mágoa e ressentimento. Nessas horas, vale a reflexão. Será que a sua presença ao lado dessa pessoa exige sacrifício constante da sua essência? Porque, se a resposta for sim, você não está em uma relação saudável, está em uma prisão emocional onde o carcereiro é invisível, mas a cela é real. Libertar-se desse padrão não significa provocar conflitos de propósito, mas entender que relações maduras não exigem autocensura permanente. Em vínculos verdadeiros você pode falar, errar, discordar e ainda assim se sentir seguro. E quando não existe esse espaço, o vínculo deixa de ser afeto para se tornar opressão. Reconhecer que não é normal viver pisando em ovos é o primeiro passo para retomar sua autenticidade, porque, ao contrário do que essas relações fazem você acreditar, ser você mesmo nunca deveria ser um risco, e sim a base de qualquer convivência verdadeira. E é justamente esse ponto que nos leva ao próximo sinal, quando alguém não apenas te limita, mas faz questão de diminuir suas vitórias e zombar dos seus sonhos. Depois de entender como é desgastante viver pisando em ovos, surge um sinal ainda mais cruel, quando suas vitórias não apenas deixam de ser celebradas, mas são transformadas em motivo de piada ou desdém. Esse tipo de comportamento revela inveja disfarçada e um desejo de cortar suas asas antes mesmo de você aprender a voar. Imagine contar que conseguiu uma promoção e ouvir como resposta, isso não é nada demais, qualquer um conseguiria. Ou compartilhar o sonho de abrir um negócio e escutar, você não tem perfil para isso. Comentários assim parecem inofensivos, mas na verdade são golpes sutis contra a sua confiança. O problema é que com o tempo, você começa a acreditar nessas vozes, de tanto ouvir que não é capaz, que não faz sentido ou que está sonhando alto demais, passa a duvidar de si mesmo. É como carregar um crítico interno que nasceu da boca de alguém que nunca torceu de verdade pelo seu crescimento. Esse tipo de pessoa não percebe que cada vitória sua expõe a própria estagnação. Em vez de enxergar inspiração no seu sucesso, prefere diminuir suas conquistas para se sentir menos ameaçada. A piada, a ironia e o sarcasmo viram armas para manter você no mesmo nível dela. Aos poucos, você passa a evitar compartilhar boas notícias, guardando para si o que deveria ser celebrado em conjunto. A relação perde o brilho, porque qualquer tentativa de dividir alegria se transforma em constrangimento. E quando a sua felicidade é silenciada, a conexão deixa de ser saudável. É importante entender que gente assim não está apenas criticando, está tentando roubar a energia que impulsiona você para frente. Porque cada vitória é um combustível. E se esse combustível é apagado com zombarias, sua motivação perde força. O que eles não dizem em voz alta é: não quero que você cresça porque isso me lembra de tudo o que eu não tive coragem de buscar. Pense agora, quantas vezes você riu junto por educação de uma piada que na verdade feriu? Quantas vezes engoliu a indignação para não criar conflito? Esses momentos acumulam cicatrizes invisíveis, mas profundas, que limitam a sua capacidade de sonhar sem medo. Sonhos não precisam de plateia cínica, precisam de aliados, pessoas que te aplaudem, mesmo quando não entendem totalmente seu caminho, são as que realmente acrescentam.
As outras, que zombam ou desdenham, revelam de forma clara que não merecem estar presentes no palco das suas conquistas. Reconhecer esse sinal é libertador, porque você passa a valorizar quem vibra de verdade. E, ao mesmo tempo, aprende a se proteger de quem só aparece para rir das suas esperanças. Quem faz piada dos seus sonhos não merece assistir à sua vitória. E quando você compreende essa verdade, começa a enxergar outro padrão nocivo: a necessidade constante de se justificar diante de alguém que nunca está satisfeito. Esse é o próximo alerta que precisa ser identificado para que sua energia não continue sendo drenada em explicações que não levam a lugar nenhum. Depois de ver suas conquistas sendo encolhidas e seus sonhos tratados com ironia, surge outro padrão corrosivo: a necessidade constante de se explicar. Tudo vira motivo para um interrogatório. O tom da sua voz, o horário da sua mensagem, a expressão do seu rosto. Você não vive e presta contas, e a cada justificativa perde um pouco de si. Perceba o ciclo. Você toma uma decisão simples e logo vem a pergunta enviesada: por que fez assim? Não para entender, mas para encontrar falhas. Você relata com calma, a pessoa distorce e você tenta explicar de novo. Minutos viram horas. Ao final, a sensação é de ter sido julgado por um crime que nem existiu. Esse tribunal permanente desgasta a autoconfiança. Você passa a revisar frases antes de falar, antecipa acusações e prepara defesas que nem foram pedidas. A vida vira uma planilha de justificativas e a espontaneidade desaparece. Onde deveria haver parceria, instala-se um controle silencioso. Há ainda o componente da manipulação sutil. Os fatos são reescritos, suas intenções são questionadas, sua memória é colocada em dúvida. Você sai da conversa pensando: será que estou ficando louco? Quando, na verdade, só está sendo exposto a um jogo de distorções que confunde para dominar. A culpa entra como ferramenta de contenção. Você pede um limite e ouve que está sendo frio. Prioriza um compromisso e é acusado de egoísmo. Para evitar conflito, pede desculpas por coisas que não fez. A paz, nessas condições, é cara demais. Ela cobra sua autoestima como pagamento. Experimente inverter o roteiro. Peça clareza e responsabilidade. Pergunte qual é o fato, qual foi o impacto real, o que exatamente precisa mudar. Observe a reação. Quem está comprometido com a relação, responde. Quem só quer manter você na defensiva muda de assunto, ataca sua personalidade ou encerra a conversa de forma dramática. Essa assimetria revela tudo. Há caminhos práticos para romper esse padrão. Em vez de se justificar sem fim, estabeleça critérios. Posso falar sobre fatos concretos, não sobre suposições. Defina tempo para a conversa. Recuse discussões circulares sobre tom que ignoram conteúdo. Se necessário, registre acordos por escrito para evitar reedições criativas da realidade. Limites claros protegem sua sanidade. Frases como "não vou revisitar esse tema pela terceira vez" ou "não aceito acusações sem evidência" não são arrogância, são higiene emocional. E se o outro insistir na dinâmica do julgamento, reduza o contato. A proximidade não pode custar sua lucidez. Também é válido escolher o silêncio estratégico, sair da conversa quando ela deixa de ser diálogo e vira ataque. Encerrar com respeito, respirar, retomar apenas se houver disposição mútua para soluções. Você não precisa provar seu valor em um ringue onde as regras mudam para te desestabilizar. Ao recuperar o direito de não se explicar por tudo, você desmonta o palco onde o controle prospera. Muitos, nesse ponto, apelam para um arsenal previsível: culpa, chantagem emocional ou o silêncio punitivo, tentando reconduzir você ao lugar da submissão. É justamente sobre esse trio que o próximo tópico se aprofunda.
Depois de tantas cobranças e justificativas, quando o controle direto não funciona, muitas pessoas recorrem a armas ainda mais sutis. A manipulação através da culpa, da chantagem emocional ou até mesmo do silêncio calculado. Esses mecanismos não são evidentes à primeira vista, mas geram um impacto profundo e silencioso em quem convive com eles. A manipulação pela culpa acontece quando o outro torce fatos para fazer você se sentir responsável pelo bem-estar dele. É como se qualquer escolha sua se transformasse em uma prova de indiferença. Frases como "se você realmente se importasse" ou "depois de tudo o que fiz por você" são exemplos clássicos dessa estratégia. Elas não buscam diálogo, mas sim submissão. Já a chantagem emocional aparece quando a pessoa tenta condicionar sua atitude a um possível sofrimento dela. É o famoso "se você fizer isso eu vou me afastar" ou "você vai me perder se não agir do jeito que eu quero". Essas ameaças escondidas criam medo, e o medo aprisiona. De repente, você não age mais por vontade própria, mas por receio das consequências emocionais. E existe também o silêncio, que parece inofensivo, mas na prática é uma arma poderosa. A pessoa se cala de propósito, ignora suas mensagens, não olha nos seus olhos, cria um vazio proposital para te deixar inseguro. Esse silêncio não é pausa para a reflexão, mas um método de controle. Ele faz você se perguntar o tempo todo: o que fiz de errado, mesmo quando não fez nada. O problema dessas três formas de manipulação é que todas roubam sua liberdade de escolha. Você passa a decidir não pelo que deseja, mas pelo que teme perder. Esse desvio, repetido vezes sem fim, enfraquece sua autonomia e gera uma dependência emocional que pode ser difícil de romper. O primeiro passo é reconhecer o padrão. Pergunte-se: estou agindo porque quero ou porque tenho medo da reação dessa pessoa? Essa simples reflexão pode expor quantas vezes você tem cedido não por amor ou parceria, mas para evitar culpa, chantagem ou silêncio sufocante. Uma forma prática de lidar com isso é nomear o comportamento. Dizer algo como "percebo que você está tentando me fazer sentir culpado" ou "não aceito esse tipo de chantagem" pode parecer desconfortável, mas coloca luz sobre aquilo que o manipulador prefere manter na sombra. Claro, nem sempre essa reação é bem recebida. Quem manipula tende a resistir quando perde poder. Mas, com consistência e clareza, você envia uma mensagem forte. Não aceita mais viver sob ameaças emocionais disfarçadas. Com o tempo, você começa a perceber que vínculos verdadeiros não precisam de culpa, chantagem ou silêncio punitivo. Eles se sustentam em respeito e clareza. E esse entendimento abre os olhos para outro sinal igualmente revelador. Quando alguém só te procura quando precisa de algo, e nunca porque realmente se importa com você. Depois de entender como a manipulação com culpa e silêncio pode aprisionar, é hora de olhar para outro comportamento que parece inofensivo, mas revela muito. Quando alguém só se lembra de você em momentos de interesse. Essa dinâmica cria uma falsa sensação de amizade ou proximidade, mas no fundo, a relação é baseada apenas em utilidade. Você percebe esse padrão quando as mensagens sempre começam com um pedido. Preciso de um favor. Você pode me ajudar com isso? Tem como resolver tal coisa para mim? Nunca há um como você está, um lembrei de você, um simples gesto de cuidado. A presença dessa pessoa não é pelo vínculo, é pelo benefício. Esse tipo de relação é drenante, porque te transforma em recurso, não em ser humano. Você não é visto como amigo, parceiro ou companheiro, mas como alguém que pode ser acionado quando necessário. E pior, quando você precisa, quase sempre encontra silêncio ou desculpas.
Com o tempo, esse padrão vai deixando marcas. Você começa a se sentir usado, desvalorizado, como se sua única função fosse servir. A frustração cresce, mas muitas vezes você engole para não perder o vínculo. O problema é que vínculos assim já estão quebrados. Só funcionam de um lado. É importante lembrar: relações verdadeiras têm reciprocidade. Não é sobre contar quem fez mais, mas sobre sentir que existe troca. Se você está sempre disponível e nunca recebe presença, apoio ou interesse genuíno, essa balança está completamente desequilibrada. Esse comportamento também revela muito sobre o caráter do outro, porque quem se aproxima apenas quando precisa mostra que não valoriza você, valoriza o que você oferece. E quando algo vale mais do que quem você é, esse laço deixa de ter essência. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que essa pessoa procurou você sem pedir nada? Apenas para ouvir sua voz, rir de algo, dividir um momento? Se a resposta demora a vir, é sinal de que talvez a relação não seja tão verdadeira quanto você imaginava. Romper esse ciclo começa com clareza. Aprenda a dizer não quando sentir que está sendo acionado apenas por interesse. No início pode gerar incômodo, mas na prática você verá quem realmente se importa e quem apenas se beneficiava da sua boa vontade. E ao se libertar dessas relações utilitárias, você descobre algo poderoso. Estar cercado por pessoas que se interessam de verdade por você é infinitamente mais valioso do que atender a pedidos constantes. Essa consciência te dá força para reconhecer o próximo sinal igualmente destrutivo. A sensação de que depois de cada conversa, sua energia simplesmente desaparece. Depois de notar que certas pessoas só aparecem quando precisam de algo, um passo natural é perceber o rastro que elas deixam quando vão embora. Você já reparou como, após uma conversa, em vez de se sentir leve e animado, acaba exausto, como se tivesse carregado um peso invisível? Esse é um sinal claro de que sua energia está sendo drenada. A diferença é simples. Diálogos saudáveis nutrem, diálogos tóxicos esgotam. É natural que, em alguns momentos, um amigo precise desabafar, mas quando isso se torna rotina e nunca há reciprocidade, o encontro deixa de ser apoio e se transforma em desgaste. Você chega inteiro e sai vazio. Esse efeito não é apenas psicológico, ele também é físico. O corpo responde com fadiga, tensão nos músculos, dor de cabeça, até dificuldade para se concentrar depois do contato. É como se a presença daquela pessoa tivesse sugado suas forças, deixando apenas cansaço e confusão mental. O mais perigoso é que esse processo acontece de maneira silenciosa. Muitas vezes, você não percebe o quanto está sendo afetado até começar a se sentir constantemente drenado, mesmo sem grandes razões externas. E quando investiga a causa, percebe que o padrão sempre aparece ligado àquela mesma convivência. Vale lembrar que isso não é apenas coincidência. Pessoas que drenam energia costumam se alimentar de atenção, de drama, de conflitos intermináveis. Elas puxam você para dentro da tempestade emocional delas e deixam você sem forças para lidar com a própria vida. É um ciclo de desgaste contínuo. Repare, depois de um encontro, você se sente mais criativo, motivado e leve? Ou, ao contrário, precisa de silêncio, descanso e até de isolamento para se recompor? Essa pergunta simples é capaz de revelar quem acrescenta e quem consome o que você tem de mais valioso: sua energia vital. Proteger-se não significa ser frio ou insensível. Significa reconhecer que sua energia é limitada e deve ser usada para o que realmente importa. Se toda vez que você investe em alguém sai menor, essa relação não é saudável. Relações verdadeiras deixam marcas boas, não cicatrizes invisíveis. Estabelecer limites claros é fundamental.
Pode ser diminuir o tempo das conversas, escolher quando atender ligações ou até mesmo reduzir encontros presenciais. Você não deve se sentir obrigado a manter um vínculo que suga sua paz em troca de nada. É possível que, ao perceber sua distância, essa pessoa tente puxar você de volta com novas queixas, dramas ou até acusações de frieza. Mas lembre-se, quem se beneficia da sua energia nunca vai querer perder acesso a ela. Isso só prova o quanto você precisa cuidar desse limite. Quando você decide se afastar de quem drena suas forças, abre espaço para conviver com quem inspira, fortalece e multiplica sua energia. E nesse processo, começa a identificar outros comportamentos igualmente tóxicos, como a comparação constante. Aquela prática cruel de te medir com outras pessoas para te colocar sempre para baixo. Depois de perceber como sua energia pode ser sugada em cada encontro, surge outro sinal muito comum em relações tóxicas: a comparação constante. Essa atitude parece inofensiva, mas, quando usada de forma repetida, é uma arma silenciosa que mina a autoestima e cria insegurança. Você compartilha algo importante e logo vem a frase: "Fulano faz melhor. Ciclano conseguiu em menos tempo. Você deveria ser mais como tal pessoa." Essas comparações nunca têm a intenção de motivar. Servem apenas para diminuir o que você é e destacar o que você não tem. Com o tempo, esse comportamento começa a corroer sua autoconfiança. Em vez de se sentir orgulhoso do seu progresso, você passa a acreditar que está sempre atrás, sempre em falta. A sensação é de que, por mais esforço que faça, nunca será suficiente. O mais cruel é que pessoas assim sabem onde tocar. Elas escolhem comparar justamente nas áreas em que você é mais sensível ou inseguro. O objetivo não é inspirar, é provocar dor. Cada comparação funciona como uma agulha, atingindo pontos que já estavam fragilizados. É preciso entender que uma relação saudável valoriza a singularidade. Amigos e parceiros de verdade reconhecem que cada um tem o próprio ritmo, as próprias habilidades e os próprios caminhos. Quem insiste em colocar você lado a lado com outros está, na verdade, tentando te reduzir a um número em uma competição que nunca foi sua. Reflita. Quantas vezes você deixou de celebrar uma vitória porque alguém fez parecer pequena diante da conquista de outro? Quantas vezes você se questionou se era bom o bastante porque alguém trouxe outra pessoa como exemplo? Esses momentos não são apenas incômodos, são sinais de que sua identidade está sendo atacada. Romper esse ciclo começa com clareza. Não aceite comparações que te diminuam. Quando alguém insistir nesse tipo de fala, responda com firmeza: "Eu não sou essa pessoa, tenho meu próprio caminho." Essa simples postura quebra o ciclo e mostra que você não está disposto a se medir por padrões alheios. Claro que quem faz isso pode reagir com ironia ou até acusar você de não saber ouvir. Mas não se engane, não é sobre ouvir, é sobre não permitir que a sua essência seja reduzida. Você não precisa provar seu valor competindo com alguém que nem deveria estar na conversa. Com o tempo, ao rejeitar esse tipo de comparação, você começa a se libertar da necessidade de validação externa. Descobre que seu valor não está em superar alguém, mas em ser fiel ao que você é e ao que deseja construir. E quando você abre mão de competir em corridas que não são suas, percebe outro padrão igualmente perigoso: a tendência de se moldar ao que o outro espera, imitando atitudes que nem combinam com você, apenas para não ser rejeitado. Esse é o próximo sinal que precisa ser reconhecido antes que roube ainda mais da sua autenticidade. Em muitas relações, existe um ponto em que você deixa de agir de acordo com quem realmente é e passa a se moldar para caber nas expectativas do outro.
Isso acontece de forma quase imperceptível. Você começa a rir de coisas que não acha engraçadas, a concordar com opiniões que não refletem o que pensa, até a adotar hábitos que nunca fariam parte da sua essência. Tudo isso apenas para evitar conflitos ou conquistar aprovação. Essa adaptação constante gera uma sensação de vazio. Afinal, quanto mais você se afasta da sua autenticidade, mais distante fica de si mesmo. O resultado é uma vida vivida em segundo plano, onde a sua voz perde espaço para agradar alguém que, na maioria das vezes, não valoriza esse esforço. Muitas vezes, esse comportamento nasce do medo. Medo de rejeição, de abandono, de não ser aceito. Você acredita que, se não se adequar, perderá o vínculo. Mas a verdade é que se manter em uma relação onde você precisa deixar de ser quem é, já significa viver uma perda diária, a perda da sua identidade. Vale observar que a imitação não acontece apenas em atitudes externas, mas também na forma como você pensa e decide. De repente, as suas escolhas refletem mais a influência do outro do que seus próprios desejos. É como se sua vida fosse guiada por um roteiro que não foi escrito por você. Essa situação se torna perigosa, porque vai moldando sua autoestima. Ao se anular constantemente, você passa a acreditar que sua versão original não é suficiente. E nada mina mais a confiança do que sentir que precisa esconder sua essência para ser aceito. Um exercício revelador é se perguntar: o que nessa relação é realmente meu e o que faço apenas para agradar? Se a lista do que não é seu for maior, é sinal de que você já está vivendo em função do outro. Essa clareza pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para retomar sua autenticidade. Relações saudáveis não exigem disfarces. Elas permitem que você seja espontâneo, que expresse suas falhas, opiniões e até seus erros sem medo de rejeição. Quando isso não acontece, você não está em um espaço de amor ou amizade, mas em uma encenação contínua. Recuperar a própria voz exige coragem. É necessário começar a dizer: isso não é quem eu sou, e pouco a pouco voltar a agir de acordo com seus valores. Esse processo pode afastar quem só estava por perto porque se beneficiava da sua submissão, mas também vai atrair pessoas que apreciam sua autenticidade. A grande lição aqui é simples. Quem realmente importa na sua vida não precisa que você use máscaras. A versão mais verdadeira de você é justamente a que merece ser mostrada. Qualquer relação que exige o contrário não está sustentada em verdade, mas em conveniência. Reconhecer esse padrão é libertador, porque você passa a valorizar mais sua essência do que a aprovação de quem não acrescenta. E é nesse ponto que surge outro sinal marcante. Quando, ao tentar impor limites, você não recebe respeito, mas zombaria ou indiferença. Esse é um dos alertas mais claros de que algo precisa mudar. Colocar limites é um ato de maturidade e respeito próprio. No entanto, quando a pessoa que está ao seu lado reage com ironia, risadas ou simplesmente finge que não ouviu, isso mostra um desrespeito profundo. Não é apenas a sua fala que está sendo desprezada, é a sua dignidade que está sendo colocada em dúvida. Quem age assim deixa claro que só aceita a relação do jeito que beneficia a si mesmo. Quando você tenta ajustar a dinâmica para que haja equilíbrio, a reação é debochar ou minimizar sua atitude. Isso cria uma sensação de impotência, como se seus desejos e necessidades nunca tivessem espaço. É importante compreender que zombar de limites é uma estratégia de manipulação. A ideia é fazer você se sentir exagerado, frágil ou até ridículo por exigir algo básico. Assim, pouco a pouco, você é convencido de que pedir respeito é pedir demais. Com o tempo, essa desvalorização gera insegurança.
Você começa a hesitar antes de falar o que pensa, porque já espera a piada ou o silêncio cortante como resposta. A espontaneidade desaparece e o medo toma o lugar da firmeza. Não se engane. Quando alguém desconsidera os seus limites, o que está em jogo não é um detalhe, mas o futuro da relação. Respeitar fronteiras é essencial em qualquer vínculo saudável. Se o outro não consegue enxergar isso, talvez nunca esteja disposto a mudar. Uma boa maneira de perceber o padrão é observar se existe coerência. Essa pessoa exige respeito quando o limite é dela, mas ignora quando o limite é seu. Essa diferença revela egoísmo e não parceria. Relações maduras exigem reciprocidade. Reagir a esse tipo de comportamento requer clareza. Dizer frases como "eu não estou brincando" ou "isso é sério para mim" ajuda a deixar claro que você não aceita ser ridicularizado. Pode ser desconfortável, mas é uma forma de reafirmar sua posição. É natural que quem sempre se beneficiou da sua tolerância resista ao novo cenário. Podem surgir acusações de que você está mudado ou difícil de lidar. A verdade é que não é você quem mudou, é a dinâmica que não permite mais abusos disfarçados de normalidade. O ponto crucial é entender que impor limites não é afastar, mas preservar. Quem realmente valoriza a relação aprende a respeitar as fronteiras do outro. Quem zomba ou ignora mostra que não merece o acesso que tinha até então. E quando você passa a reconhecer isso, começa a enxergar outro padrão ainda mais sério: perdoar repetidas traições de confiança sem ver nenhuma mudança real. Esse próximo sinal mostra o quanto tolerar quebras constantes pode corroer sua autoestima e prender você em um ciclo destrutivo. Confiar em alguém é oferecer um espaço íntimo e valioso da sua vida. Quando essa confiança é quebrada, o vínculo sofre uma fissura que só pode ser reparada com esforço genuíno, transparência e mudança de atitude. O problema surge quando a traição se repete e você continua perdoando, esperando uma transformação que nunca chega. Cada perdão, dado sem consequências concretas, envia uma mensagem silenciosa. Você pode repetir: "Eu vou aceitar". Muitas pessoas se aproveitam disso para continuar com os mesmos comportamentos nocivos, porque já sabem que a sua tolerância é maior do que a sua disposição de se afastar. Esse ciclo desgasta profundamente. No início, você acredita que a segunda chance vai gerar arrependimento verdadeiro. Depois, percebe que não existe intenção real de mudar. O que existe é apenas a comodidade de saber que sempre haverá uma saída fácil: o seu perdão. O mais doloroso é que, com o tempo, você passa a sentir que está errado por não conseguir confiar novamente. É como se a culpa fosse sua, quando, na verdade, a responsabilidade está em quem quebrou o vínculo e não fez nada para restaurá-lo. Relações que funcionam se baseiam em consistência. Não adianta pedir desculpas com palavras se no dia seguinte as atitudes continuam iguais. O perdão sem transformação vira apenas um bilhete de permissão para que o erro se repita indefinidamente. Reflita por um instante. Quantas vezes você já se convenceu de que dessa vez vai ser diferente? E quantas dessas promessas realmente se concretizaram? Esse contraste entre esperança e realidade é o que mantém você preso em um ciclo de frustração contínua. Reconhecer esse padrão não significa se tornar duro ou incapaz de perdoar. Significa compreender que confiança não é um presente infinito, mas um patrimônio que deve ser protegido. Uma vez quebrado repetidas vezes, a restauração deixa de ser viável e o afastamento passa a ser a escolha mais saudável. Não se trata de vingança, mas de autocuidado. Manter ao seu lado alguém que insiste em desrespeitar sua confiança é como carregar uma ferida aberta. Ela nunca cicatriza, porque sempre é reaberta.
Você não merece viver nessa condição. O verdadeiro amor, amizade ou parceria se prova no compromisso de não repetir erros que ferem. Se isso não existe, não há vínculo, apenas um ciclo de desculpas vazias. E é esse ciclo que precisa ser rompido para que você recupere sua paz e dignidade. Ao reconhecer a repetição de traições, você começa a perceber outro comportamento igualmente perigoso. Quando essa pessoa tenta isolar você de quem realmente te faz bem, colocando-o contra familiares, amigos ou qualquer um que seja apoio verdadeiro. Esse é o próximo sinal que merece sua atenção. Um dos sinais mais perigosos em uma relação tóxica é quando alguém começa a isolar você daqueles que realmente se importam com a sua felicidade. O afastamento nem sempre acontece de forma explícita. Muitas vezes é sutil, mascarado por críticas veladas ou comentários que plantam dúvidas sobre pessoas importantes na sua vida. O objetivo é simples. Quanto menos apoio você tiver, mais vulnerável se torna. Ao enfraquecer seus laços com amigos, familiares ou parceiros saudáveis, essa pessoa garante um espaço exclusivo na sua mente e nas suas emoções. Você passa a depender quase que inteiramente dela. Essas manipulações aparecem em frases como: "Não acho que aquela pessoa gosta tanto de você quanto diz", ou "Se eu fosse você, teria cuidado com fulano". Aos poucos, você começa a olhar com desconfiança para quem nunca te deu motivos reais para duvidar. Outro recurso comum é a comparação negativa. Eles exaltam os próprios esforços enquanto diminuem o que os outros fazem por você. Assim, criam a ilusão de que só eles se importam de verdade. Esse jogo psicológico é eficiente porque confunde sua percepção de quem está realmente ao seu lado. Com o tempo, você pode se ver cada vez mais isolado, sem perceber que foi manipulado a se afastar justamente de quem te fortalecia. Esse isolamento é terreno fértil para o controle, porque sem apoio externo, você se torna mais fácil de dominar emocionalmente. Vale destacar que pessoas que te amam de verdade não competem pelo seu espaço. Elas celebram quando você tem outros vínculos, entendem quando você compartilha sua atenção e não tentam monopolizar seu afeto. O contrário disso é um alerta vermelho. Pergunte a si mesmo: essa pessoa me aproxima ou me afasta de quem me faz bem? A resposta a essa pergunta pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Quem verdadeiramente se importa com você quer ver sua rede de apoio crescer, não diminuir. Ao identificar esse padrão, é essencial resgatar conexões que foram enfraquecidas. Reaproximar-se de amigos e familiares é uma forma de reconquistar a clareza. Muitas vezes, são essas pessoas que conseguem mostrar de fora aquilo que você não enxerga de dentro. Não permita que alguém decida quem pode ou não estar ao seu lado. O direito de escolher suas relações é exclusivamente seu. Abrir mão disso é abrir mão da própria liberdade emocional. E quando você começa a recuperar esse senso de autonomia, percebe outro sinal igualmente sufocante: o medo constante de ser você mesmo, de se expressar de forma autêntica, porque qualquer traço da sua verdadeira essência pode virar motivo de julgamento ou rejeição. Esse é o próximo alerta que merece atenção. Estar em uma relação onde você precisa esconder partes de quem é, já deveria ser um sinal de perigo. Quando o medo de se expressar se torna constante, a autenticidade desaparece e o convívio vira um teatro. Você não age mais com naturalidade, mas com cálculo, escolhendo cada palavra para não provocar críticas, risadas ou rejeição. Esse tipo de ambiente cria uma prisão invisível. Por fora, pode parecer uma relação normal, mas por dentro, você sabe que está sempre reprimindo algo.
Sua risada não é tão espontânea, suas opiniões ficam guardadas e até suas escolhas mais simples passam por filtros de autocensura. O efeito disso é devastador para a autoestima. Afinal, quando você sente que não pode ser quem realmente é, começa a acreditar que sua essência não é boa o bastante. Esse pensamento se infiltra em todas as áreas da vida, corroendo sua confiança, até mesmo em contextos onde não há risco de julgamento. Muitas vezes, esse medo nasce de experiências anteriores. Você tentou mostrar quem era e foi ridicularizado, interrompido ou desvalorizado. A dor dessa rejeição cria uma barreira automática e sua mente aprende a se proteger, escondendo o que tem de mais verdadeiro. Mas relações saudáveis não pedem máscaras. Pelo contrário, incentivam você a mostrar vulnerabilidades, falhas e peculiaridades sem medo. Se alguém não aceita o seu eu completo, essa pessoa não valoriza a relação de forma verdadeira. Valoriza apenas a versão que é conveniente para ela. Pergunte a si mesmo: quando estou com essa pessoa, sinto liberdade ou sinto tensão? A resposta a essa simples reflexão pode revelar muito mais do que longas análises. Se a tensão é constante, não há espaço para crescimento, apenas para opressão. A consequência de viver escondido é que, aos poucos, você se distancia do seu próprio centro. Em vez de evoluir, você sobrevive. Em vez de expandir, se encolhe. É um caminho que sufoca os sonhos e alimenta inseguranças. Romper esse padrão exige coragem. Pode começar em pequenas doses, expressando opiniões simples, mostrando gostos pessoais, permitindo-se discordar sem culpa. Se a reação for respeito, há espaço para reconstrução. Se for hostilidade ou deboche, você tem a confirmação de que não está em uma relação segura. Ser aceito não deveria ser condicionado a máscaras. Quem realmente importa na sua vida vai respeitar não apenas suas qualidades, mas também suas imperfeições. Vai enxergar beleza na autenticidade e não ameaça. Esse é o tipo de conexão que merece espaço. E quando você entende isso, começa a enxergar com mais clareza o último sinal desta lista. Aquele momento em que você já pensou em se afastar diversas vezes, mas por pena, hábito ou medo de ficar só, continua cedendo. Esse é o ciclo que precisa ser quebrado de uma vez por todas. Chega um ponto em que a consciência fala mais alto. Você percebe que aquela relação não faz mais sentido, que o desgaste é maior do que qualquer afeto e que seguir em frente seria o caminho mais saudável. Ainda assim, algo te prende. Seja a pena de magoar o outro, o medo de parecer insensível ou até o simples hábito de ter aquela pessoa presente. É nesse dilema que muitos permanecem presos, mesmo sabendo que já deveriam ter partido. O costume é uma das amarras mais fortes. Quando alguém fez parte da sua vida por muito tempo, a ausência parece assustadora. Você se pergunta: como vai ser sem essa pessoa? Mesmo quando sabe que, na prática, ela já não acrescenta nada de positivo. A familiaridade, por mais dolorosa que seja, pode parecer menos assustadora do que o vazio do afastamento. A pena também pesa. Você se convence de que a outra pessoa não vai aguentar sem você ou de que cortar o contato seria cruel demais. Mas a verdade é que ninguém é responsável pela vida emocional do outro. Permanecer em um vínculo apenas por dó não é bondade. É um sacrifício silencioso que corrói sua própria paz. O problema é que, ao ceder repetidamente, você reforça o ciclo. Cada vez que decide ficar, mesmo contra seus sentimentos, envia a mensagem de que nunca terá coragem de se afastar de verdade. O outro aprende a confiar nisso e continua repetindo os mesmos padrões tóxicos, porque já sabe que você não rompe. Vale lembrar que afastar-se não precisa ser sinônimo de ódio ou ruptura dramática. Muitas vezes, é simplesmente escolher preservar sua energia, limitar contatos e redefinir prioridades.
O afastamento saudável não fere, protege e, em muitos casos, é o único caminho para se reencontrar. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você já fez planos de cortar o vínculo, mas desistiu no último momento? Essa hesitação não significa que o laço é bom, mas que a dependência emocional ainda fala mais alto. Reconhecer isso já é um passo em direção à liberdade. A vida é curta demais para ser vivida em função de laços que pesam mais do que fortalecem. Quando você entende que merecia ter se afastado há muito tempo, o sentimento que surge não é arrependimento, mas alívio. É como tirar uma mochila de pedras das costas depois de uma longa caminhada. É natural que exista dor na decisão, mas essa dor é temporária. O que realmente causa estrago é a permanência em ciclos que já provaram não mudar. A cada dia que você adia o afastamento, abre mão de oportunidades de viver em paz, de se cercar de pessoas que realmente celebram quem você é. O que mantém muitos nesse lugar não é amor verdadeiro, mas medo. Medo de solidão, de julgamento, de não encontrar novas conexões. Mas é justamente quando você abre espaço que pessoas melhores entram, trazendo leveza onde antes havia apenas peso. Reconhecer que o tempo de permanecer terminou é um ato de coragem. Romper o ciclo não é sinal de frieza, mas de amor próprio. E quando você finalmente dá esse passo, descobre que o vazio que temia é, na verdade, liberdade. Um espaço limpo para ser preenchido com relações genuínas, recíprocas e transformadoras. Chegamos ao fim dessa reflexão profunda sobre os 15 sinais de que você deve acabar com todo contato ainda em 2025. Se ao longo deste vídeo você se identificou com alguns desses comportamentos, isso não é fraqueza, é clareza. É o primeiro passo para entender que não é você quem está errado por sentir cansaço, angústia ou medo. O problema está em carregar pessoas que não somam, que não respeitam e que não merecem o lugar que ocupam na sua vida. Agora, quero que você deixe nos comentários uma frase que vai marcar a sua virada de página. Escreva: eu escolho a minha paz. Essa simples decisão vai reforçar dentro de você a coragem de se libertar do que não te acrescenta. E ao fazer isso, você mostra, não só para mim, mas principalmente para você mesmo, que está pronto para dar a volta por cima. Nunca se esqueça, sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em vínculos que drenam em vez de nutrir. Você nasceu para viver em plenitude, cercado de pessoas que te levantam e não que te puxam para baixo. A partir de hoje, escolha a sua paz, proteja a sua essência e caminhe com coragem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora recomendo que você continue essa jornada assistindo o vídeo que está aparecendo no card e também o conteúdo que deixei fixado nos comentários. Tenho certeza de que isso vai fortalecer ainda mais sua decisão de transformar 2025 no ano da sua liberdade emocional.